Outro dia, outra história. O que foi a crise dos mísseis cubanos? A crise dos mísseis cubanos, um capítulo tumultuado na história da Guerra Fria. A crise dos mísseis cubanos, de outubro de 1962, permanece como um dos momentos mais perigosos na história da Guerra Fria. O mundo assistiu com medo, enquanto os Estados Unidos e a então União Soviética, ambos armados com armas nucleares, se confrontaram sobre o posicionamento de mísseis soviéticos em Cuba, a apenas 90 milhas do continente americano. Este ensaio explora os eventos que levaram à crise, seu desdobramento e sua resolução, ao mesmo tempo em que examina o impacto duradouro que teve nas relações internacionais. A pré-crise. A crise dos mísseis cubanos pode ser rastreada até um contexto mais amplo das tensões da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Após o triunfo da Revolução Cubana em 1959, Cuba de Fidel Castro tornou-se um ponto focal no conflito da Guerra Fria. Os Estados Unidos viam Cuba como uma ameaça potencial devido à sua aliança com a União Soviética e à adoção do comunismo. Em resposta, o governo americano impôs um embargo econômico a Cuba e lançou operações clandestinas para minar o regime de Castro. O primeiro evento crucial que levou à crise foi a invasão da Baía dos Porcos, em 1961. Essa tentativa fracassada, apoiada secretamente pelos Estados Unidos, envolveu exilados cubanos tentando derrubar o governo de Castro. A humilhação do fracasso dos Estados Unidos solidificou ainda mais o compromisso de Castro em buscar proteção da União Soviética. Simultaneamente, os Estados Unidos estavam implantando mísseis Júpiter armados com armas nucleares na Turquia e na Itália, provocando preocupações soviéticas sobre sua vulnerabilidade estratégica. A corrida armamentista e o acúmulo militar entre as superpotências intensificaram-se. No início de outubro de 1962, aviões de reconhecimento dos Estados Unidos descobriram evidências de locais de mísseis nucleares soviéticos sendo construídos em Cuba. O presidente John F. Kennedy foi informado da situação e as evidências eram inegáveis. Essa descoberta levou o mundo à beira de uma confrontação nuclear. A primeira ação de Kennedy foi se dirigir ao povo americano em 22 de outubro de 1962, informando-os da grave situação e impondo um bloqueio naval ou linha de quarentena ao redor de Cuba para evitar novos envios soviéticos de equipamentos militares. Ele também exigiu a remoção imediata dos mísseis. Os dias seguintes viram um impasse tenso entre Estados Unidos e a União Soviética. Ambos os lados se envolveram em intensas negociações diplomáticas por diversos canais, incluindo as Nações Unidas. Enquanto isso, o exército americano estava em alerta máximo e preparativos para uma potencial invasão de Cuba foram feitos. O primeiro-ministro soviético, Nikita Khrushchev, em sua resposta inicial, não abordou diretamente os locais de mísseis em Cuba, mas criticou os Estados Unidos pelo seu desdobramento de mísseis na Turquia e na Itália. O mundo prendeu a respiração enquanto as superpotências se envolviam em um jogo de risco de alto nível. À medida que a crise se aprofundava, havia um sentimento de catástrofe iminente. A qualquer momento, parecia que o mundo poderia mergulhar em uma guerra nuclear de destruição inimaginável. Os 13 dias entre 16 de outubro e 28 de outubro foram, sem dúvida, os momentos mais perigosos da história da Guerra Fria. No meio da tensão e da incerteza, a diplomacia desempenhou um papel crucial na resolução da crise. Robert F. Kennedy, irmão do presidente e procurador-geral, se encontrou secretamente com o embaixador soviético Anatoly Dobrynin. Eles discutiram um acordo potencial no qual os Estados Unidos se comprometeriam publicamente a remover seus mísseis da Turquia e da Itália, em troca da desmontagem dos mísseis soviéticos em Cuba. Essa conversa secreta permitiu que ambas as superpotências encontrassem uma solução que salvasse a Terra. Simultaneamente, o presidente Kennedy recebeu duas cartas de Khrushchev. A primeira foi conciliatória e propôs uma troca de remoção de mísseis dos Estados Unidos da Turquia pela remoção de mísseis soviéticos de Cuba. Na segunda carta, Khrushchev, sob pressão de seu exército e dos linha dura, endureceu sua posição, acrescentando a condição de que os Estados Unidos deveriam prometer não invadir Cuba. A crise parecia estar à beira de uma escalada novamente. Kennedy optou por responder à primeira carta, concordando com a troca de mísseis dos Estados Unidos na Turquia e na Itália pela remoção dos mísseis soviéticos de Cuba. No dia seguinte, Khrushchev aceitou essa oferta e anunciou a desmontagem dos locais de mísseis em Cuba em 28 de outubro. Khrushchev transmitiu ao mundo que a União Soviética removeria seus mísseis de Cuba e Kennedy confirmou o compromisso dos Estados Unidos de remover seus mísseis da Turquia. A crise dos mísseis cubanos havia sido evitada. A resolução da crise dos mísseis cubanos trouxe um suspiro de alívio a um mundo que esteve à beira de uma guerra nuclear devastadora. Ela demonstrou a importância da diplomacia e da gestão de crises na prevenção do inimaginável. A crise teve várias consequências significativas e impactos duradouros. Após a crise,
Ambas as superpotências reconheceram a necessidade de uma comunicação aprimorada para evitar percepções equivocadas e má comunicação em tempos de crise. A linha direta Moscou-Washington, um elo de comunicação direta entre os Estados Unidos e a União Soviética, foi estabelecida em 1963. A crise também estimulou o desejo de controle de armas. Em 1963, os Estados Unidos, a União Soviética e o Reino Unido assinaram um tratado de proibição de testes, que proibia testes de armas nucleares na atmosfera, no espaço, exterior e debaixo d'água. A crise dos mísseis cubanos plantou as sementes para um período de degelo durante o final dos anos 60 e início dos anos de 1970, marcado por uma melhoria nas relações entre Estados Unidos e a União Soviética e uma redução nas tensões da Guerra Fria. Apesar de evitar a guerra nuclear, Fidel Castro sentiu-se traído pela decisão de Khrushchev de remover os mísseis sem consultá-lo, o que levou a relações tensas entre Cuba e União Soviética. A crise dos mísseis cubanos serviu como um ponto de advertência para ambas as superpotências. A ideia de destruição mútua era um possível desfecho da Guerra Fria, influenciou as futuras relações entre Estados Unidos, União Soviética e sua abordagem aos conflitos. Em conclusão, a crise dos mísseis cubanos foi um momento crucial na história da Guerra Fria, aproximando o mundo do Armagedon nuclear como nunca antes visto. Foi um testemunho dos perigos, das rivalidades entre superpotências e da importância da diplomacia na prevenção de conflitos catastróficos. A crise moldou acordos subsequentes de controle de armas, canais de comunicação aprimorados e destacou a necessidade de convivência pacífica em uma era de armas nucleares. Esperamos que você tenha gostado demais desse conteúdo. E não se esqueça de deixar seu like, compartilhar nosso vídeo e se inscrever no nosso canal para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante. Um grande abraço e cuide-se bem!